Olá, povo constelar! Estou aqui mais uma vez para esse bate-papo contigo, para a gente poder continuar falando a respeito de constelações familiares, a respeito desse olhar, dessa postura diante da vida, diante dos nossos relacionamentos. E estou trazendo hoje a reflexão a respeito de um tema, na verdade a respeito de uma crença bem comum e que a gente ouve bastante por aí e que eu queria trazer esse questionamento. Quem nunca ouviu, ou talvez quem nunca tenha dito ou sentido, né, enquanto pai e enquanto mãe, a expressão só serei feliz se os meus filhos forem felizes. Ou então outra versão dessa mesma postura, né, minha vida são os meus filhos. Ou os meus filhos são tudo para mim, eu não sou nada sem eles, né? Desde que eles nasceram, a minha vida passou a ser a vida deles. Como será que uma criança recebe lá no seu íntimo uma postura, uma fala, uma atitude dentro dessa natureza, dessa forma? Como será? Na verdade, a criança recebe isso como um fardo, um amor que cobra, um amor que condiciona aquela vida, aquele olhar da mãe ou do pai, a possibilidade de esse filho estar correspondendo a essas expectativas e poder estar de alguma maneira sendo um instrumento, sendo o fator determinante da felicidade ou não desse pai e dessa mãe. Naquele momento, a criança passa a ser o centro e o pai e a mãe passam a ser referências externas. E todo esse olhar e todo esse peso, toda essa carga recai sobre as costas dessa criança, que acaba perdendo a possibilidade de ter o seu olhar em direção ao futuro. Por quê? Porque ele fica olhando para trás para ver como que está esse pai ou essa mãe. Será que essa mãe vai morrer mesmo se acontecer alguma coisa comigo, se eu decepcioná-la? Meu Deus, o quanto eu sou importante, isso significa o quanto eu tenho que ser correto, que eu não posso errar, ou que eu tenho que corresponder àquilo que ela espera, o que ele espera de mim. E aí eu questiono assim, né? Como poder oferecer para alguém algo que a gente de fato não tem? Ou poder exigir de alguém que corresponda a algo que nem eu mesma não consigo dar conta sozinha. Ou seja, para que um filho, uma filha possa ser feliz e para que esse caminhar seja leve e seja de crescimento, é necessário que eu reconheça que eu preciso ser feliz para que os meus filhos sejam felizes também. Porque na verdade quem chegou primeiro nessa ordem, né? nessa hierarquia da vida, quem chegou primeiro foi essa mãe, os filhos vieram depois, então a mãe tem precedência, o pai tem precedência, eles vêm em primeiro lugar. E quantas vezes numa família, quando vêm os filhos, o marido e a mulher esquecem do casal e olham apenas para esse pai, para essa mãe, para essa criança, né? Só que se o casal não tivesse vivenciado esse amor, essa criança não existiria. Então esse casal precisa ser cuidado. Essa é a fonte, essa é a raiz. E muitas vezes a gente esquece, os casais esquecem e enfraquecem a relação. E isso cai com um peso, com uma carga muito grande para as crianças, para os filhos. Então o meu questionamento hoje é exatamente esse, que a gente possa olhar para dentro de si mesmos e reconhecer qual é o meu centro, qual é o meu motivo de ser feliz dentro da minha realidade, dentro da minha vida, da minha história. Eu estou colocando isso nas mãos de alguém ou eu estou me apropriando dessa possibilidade com força, com propriedade? Ou eu estou exigindo que alguém faça algo para que me corresponda e para que então eu possa ser feliz?
Nessa postura, a gente ainda está representando aquela criança ferida que está exigindo lá daquele pai e daquela mãe essa atenção, esse olhar que a gente não recebeu e que a gente transfere, projeta nos nossos filhos, exigindo deles essa retribuição. Então aqui hoje eu quero deixar a reflexão e eu quero deixar a proposta, né, de que a gente possa se olhar no espelho, olhar bem no fundo dos nossos olhos, cada um como homem, como mulher, e reconhecer lá no seu íntimo a sua força, reconhecer lá no seu íntimo o seu papel nessa estrada, nessa história, nessa vida, e que reconheça o seu compromisso, a sua responsabilidade com a sua própria felicidade. E que isso abra espaço para que esses filhos possam sim seguir esse caminho adiante, à frente, e que possam dar passos firmes e seguros, sabendo que esse pai e essa mãe estão bem, do jeito como eles são, com as suas limitações, com as suas qualidades, com seus defeitos, mas que os pais estão felizes em si mesmos. E assim a vida consegue seguir o seu fluxo e o seu ritmo. Porque afinal de contas, a gente primeiro, para que a gente possa salvar alguém, como aquela orientação, né, de emergência nos aviões, coloca primeiro a máscara em você, para depois ir colocar a máscara em crianças ou em pessoas que precisem da sua ajuda. E na vida é exatamente assim. Olhe primeiro para você, reconheça o seu lugar, valorize a sua vida. Faça você mesmo todas as atitudes, tome todas as atitudes, guarde e cuide dos seus tesouros que precisam ser preservados, cultivados e nutridos com força, com amor, com energia, para que a sua vida tenha valor e para que os seus filhos possam seguir a sua caminhada com esta mesma força. Esse fluxo dessa energia que possa passar, fluir de uma forma ininterrupta, sem cobranças, sem que sejam elos acorrentando feridas e dores, mas que sejam um fluxo de passagem de força, de luz e de construção. E era esse o recadinho que eu queria deixar para vocês hoje, para que vocês possam refletir a respeito de como tu tá te olhando e o quanto tu estás oferecendo para ti mesmo essa felicidade tão merecida, da forma como é a tua realidade e a tua vida, sem cobrar e sem exigir do outro. Ninguém vai te dar aquilo que está guardado e presente lá dentro do teu ser. Gratidão imensa por mais essa oportunidade e até o próximo vídeo. Gratidão.